Nós saudamos a todos os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham aí pelo nosso canal com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um trabalho aí para o culto de senhoras, é uma contribuição que nós trabalhamos toda semana para auxílio no desenvolvimento da mensagem, no pregar, no divulgar, no propagar do Evangelho. E nós temos com o tema dessa semana o jugo do Senhor Jesus. O jugo do Senhor Jesus. O texto que nós iremos ler vai fazer um paralelo lá com aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e assim sucessivamente. Então, o texto que nós iremos ler aqui vai ser no livro de Neemias, no capítulo 3, versículo 5. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Neemias 3, versículo 5. Neemias 3, verso 5. Então nós temos aqui para a atividade desta semana, lendo o texto de Neemias 3, verso 5, faça um paralelo da posição de alguns e relacione o motivo rejeição ao trabalho, o motivo de rejeição ao trabalho do Senhor no texto de Mateus, conforme orientado no quadro Lâmpada para os Meus Pés. Iremos relacionar apenas um texto, um dos textos de Mateus. Resposta: vamos usar somente um. Houve três, porém nós vamos usar somente um. Iremos abordar no decorrer dessa mensagem aqui agora. Então, vamos lá. Quando Neemias aqui, irmãos, quando Neemias ele chega em Jerusalém para iniciar a obra de reconstrução dos muros, a primeira coisa que ele respondeu aos opositores, Sabalate, Tobias e os demais, ele respondeu o seguinte: o Senhor Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos a obra do Senhor. Foi neste momento que Neemias convoca todo o povo, sem exceção, a reedificar os muros e levantar as portas que havia sido destruída. Então a gente pode observar que o convite foi feito para todos, para todos. No capítulo 3, do versículo no livro de Neemias, nós podemos ver que aqueles que se levantaram para atender aquela convocação foram sacerdotes, foram os levitas, foram os habitantes da cidade, as famílias, os grupos de moradores das cidades vizinhas que ali residiam, né? Que mesmo que não era de Jerusalém, mas que morava ali por perto. E com grande dedicação e zelo, eles se dispuseram a realizar aquela grande obra. Foi exatamente por isso que os seus nomes ficaram registrados. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que tema interessante. Que frase interessante. Os seus nomes ficaram registrados. Nós podemos fazer uma aplicação profética e confirmar que isso aqui nada mais esse registro aqui é o livro da vida. Porque com a mão se fazia-se a obra e com a outra segurava-se a espada. Ou seja, nós estamos envolvidos na obra do Espírito Santo, trabalhando, nos dedicando e não fugimos das nossas responsabilidades naquilo que o Senhor nos confiou. Louvado seja o nome do Senhor. Os versículos 5 do capítulo 3 conta que os tecoitas, eu não sei como é que pronuncia isso aqui não, que são os moradores da cidade de Tecoa, que ficava perto de Jerusalém. Essa expressão perto aqui também me chamou a atenção porque eles não eram de Jerusalém. Eles foram convidados, mesmo sendo de fora. Então a gente vê o momento em que o Senhor Jesus lá também, ele abre para nós que éramos de fora.
Ele abre para nós a porta da ovelha. E ele abre e ele nos convida a adentrar. Quando ele diz para aquela mulher embaixo da mesa: não é lícito que lance o pão da mesa dos filhos para os cachorrinhos. E ela vira com toda a seriedade de alma, não se intitulando nobre, porque estava se assentado à mesa com Jesus. Mas ela estava ali exatamente se colocando ao lugar mais baixo, o lugar mais humilde que existia daquela reunião, que era aos pés do grande Rei Jesus. Então, aqui ela dá exatamente o pontapé inicial para um projeto de salvação para os gentios. Então Jesus vira e diz assim: olha, não achei ainda, não vi tanta fé como do coração dessa mulher, de entender o projeto, mesmo que o projeto não veio para ela. Então, a gente lembra também do povo que andava em trevas. Jerusalém andava em trevas, Israel andava em trevas. Eles viram a grande luz. Jesus é a luz do mundo. Mas aqueles que eram de fora, raiou. Eles não viram, simplesmente viram um reflexo. Assim como os magos do Oriente seguiu a estrela, assim como os pastores de Belém viu também o sinal, nós também estamos aqui. Não vimos com os nossos olhos humanos Jesus como Israel viu, mas nós cremos exatamente nisso. Nós cremos, amém? E atenderam ao chamado. Eles foram até Jerusalém. Jerusalém é o projeto. Hoje nós estamos aqui, dentro do projeto, trabalhando, reparando uma parte do muro. As doutrinas. Hoje nós não estamos aqui atrás de libertinagem. Nós não estamos aqui atrás de alargamentos. A Bíblia nos orienta que nós precisamos estar atento aos limites antigos. As doutrinas que foram deixadas pelos apóstolos, todos os ensinamentos que foram dados pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós não estamos aqui querendo nos alargar, nós não estamos aqui querendo viver de forma desdoutrinada. Nós queremos sim a ação do Espírito Santo no nosso meio, nos dizendo como nós devemos servir ao Senhor para que nós possamos alcançar a vida e a vida eterna. Diante da convocação feita por Neemias, existiram aqueles que rejeitaram o chamado. Sempre vai existir aqueles que se opõem, aqueles que rejeitam. Hoje, assim, no nosso meio, o que mais tem? Eu não estou pregando para o lado de fora, eu sempre prego dentro da nossa denominação. O que mais temos hoje é exatamente isso. Quando você chega nos mutirões, estão aí reclamando, estão aí murmurando, estão fazendo das ovelhas como se as ovelhas fossem empregada deles. E outros dizem: não, presbitério, a obra é rica, era para ter empregado, era para ter aquilo e era para ter aquilo outro. Olha, eu aprendi com meus 15 anos, 16 anos de idade, eu vim com 14 anos para a Igreja Cristã Maranata. Eu aprendi desde criança a voluntariedade. E aprendi na palavra instrumentalidade. Isso eu aprendi dentro da Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata, para mim, naquela época, era como se ela fosse o boi. Ele já estava com o seu jugo, né, sobre o seu pescoço, e eu só me acheguei a ela. E ali coloquei o meu pescoço e ali junto com ela eu fui aprendendo e me tornei o que eu sou hoje. Porque o Espírito Santo, ele usa a igreja como um instrumento vivo para estar realizando a vontade de Deus. Goste quem gostar, mas esse é o meu entendimento. Então sempre vai haver aqueles que rejeitam, sempre vai haver aqueles que rejeitam o projeto. Esses foram os nobres. Eles se intitularam, eles eram nobres, eles tinham comprado os seus títulos, eles tinham os seus bens aqui. Então nós sabemos que o que nos torna nobre hoje não é
Não é os valores cambiados para esta vida. O que nos torna nobre é manter a essência da palavra. Os ensinamentos, os marcos antigos, as doutrinas do Espírito. Isso nos torna nobre. Segundo as Escrituras, nem as portas do inferno prevalecem perante tanta nobreza. Quando nós alcançamos esse mistério, nem as portas do inferno prevalecem. O que torna essa igreja poderosa é uma moeda de troca que o Senhor nos confiou, que é a oração. A igreja que ora, ela é vitoriosa. Vitoriosa. Então, ao seu lado repararam os tecoitas, porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço. O pescoço fala exatamente de comunhão. É o elo que nos liga, que liga o corpo à cabeça. Então, observando as Escrituras, igreja, corpo de Cristo. Cristo, o cabeça. Então, quem é o pescoço? É o Espírito Santo. Ele é o elo de comunhão. É ele que nos liga ao cabeça. É ele que nos liga ao cabeça. Agora nós vamos ver exatamente, daqui a pouco, vamos falar sobre o texto de Mateus, né? Sobre o texto de Mateus. Então aqui eles não meteram, ou seja, eles não estavam em comunhão, eles não estavam de comum acordo com o que Neemias estava fazendo. O convite foi feito para todos, mas para eles não interessava. Por quê? Porque aquilo ali faria com que Jerusalém gerasse novos nobres. E para eles isso não seria bom, porque quanto mais vai diminuindo as regalias e os benefícios deles. Então eles não estavam preocupados. Só que eles não sabiam que era o que movia a reconstrução de Jerusalém não era as coisas dessa vida, não era cambiar os valores celestiais. Os nobres não deram valor, não deram importância ao chamado para a realização daquela obra. Não tiveram humildade para colocar os seus pescoços, né, o pescoço debaixo da vontade do Senhor. O nosso Deus rejeitaram o chamado. Eles não deram valor. Não deram valor. Eles não deram valor. A vontade de Deus é a palavra. E eles não deram valor a exatamente isso. Então, o que acontece? Isso vai só dificultando dia após dia. A expressão não meter os seus pescoços aqui ao serviço do Senhor quer dizer vir para dentro, ou introduzir, ou estar comprometido com aquele trabalho. Então para eles não interessava, eles eram nobres, né? Às vezes a gente vê quando acontece as unções, as ordenações, aí o presbitério reúne e aí diz lá na frente, o irmão está sendo chamado para o ministério da palavra. Às vezes a gente acaba confundindo isso, porque acha que da agora para frente a única responsabilidade daquele irmão que recebeu aquela nobreza da parte do Senhor é só ficar dentro da sua igreja pregando. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Se a gente vai ao Manaim de Domingo Martins, você conversa com homens que você não sabe quem é. Daqui a pouco, quando você vai ver, ele é pastor. Quando você vai ver, mas ele tá lá na cozinha, ele tá limpando o lixo, ele tá responsável pelo banheiro. Daqui a pouco tem outros que já passam 11 horas orando pelo povo. Então, assim, o chamado do Senhor ministerial para nós, quando diz o ministério da palavra, não está nos tirando do envolvimento junto com o rebanho, de um mutirão, de estarmos responsáveis por equipes. Não, pelo contrário, estamos ali realizando uma grande obra. No Manaim é aonde todo o rebanho vai estar reunidos. Então, ou seja, se vai estar todas as igrejas, todos os ministérios, nada mais justo de que eu como pastor, os demais ministérios, todos os irmãos, eu estou dizendo assim, eu como pastor, porque assim, eu sou diácono ainda, eu não sou pastor, mas eu tenho buscado e orado ao Senhor para que o Senhor me prepare para esse importante negócio. Mas é numa visão geral,
né, numa visão geral, a gente vê que nós precisamos estar envolvidos, porque a própria Escritura diz que a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Como é que eu vou querer que minha igreja seja de Manaim, sendo que eu não sou? Sendo que eu estou dentro da minha casa, acabou o culto, eu vou embora. Eu me tornei um administrador, realmente um ministro da palavra, somente. O rebanho, eu não sei para onde é que está, se minha ovelha vai para o Manaim ou não. Então, assim, a gente precisa estar atento, porque o ministério não é um brasão, não é um título de nobreza. O ministério é um serviço na casa do Senhor. Então, a gente tem exatamente isso aqui também. Isso se refere ao jugo que está descrito em Mateus. E o jugo é uma peça feita de madeira, colocada sobre o pescoço de 2 bois, para uni-los, para que andem no mesmo compasso, enquanto realiza um trabalho. Isso aqui nós vamos entender direitinho. O jugo era feito de madeira. Hoje aqui na nossa região dá-se o nome de canga. Então, assim, 2 bois encangado. Então você pega os dois, junta através desse instrumento de madeira, né? Desse instrumento de madeira. E em Mateus aqui, no capítulo 11, a palavra nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim: olha, o que vai vos unir é suave. É suave. E o que vai levá-los para a eternidade é leve. Então, o que nos une hoje? O que nos une hoje é a palavra. O que nos une hoje é a palavra. É o jugo, né? É o jugo aqui. O que nos une hoje é o jugo. O jugo nos fala de um instrumento que nos une um ao outro. Comentei com os irmãos sobre quando eu vim há 23 anos para a Igreja Cristã Maranata, 23 anos atrás. Então, qual é o jugo que há sobre a Igreja Cristã Maranata? Sobre a Igreja Cristã Maranata existe um ensinamento. Qual é o ensinamento? O ensinamento é o jugo, é a palavra de Deus. Aqui é o momento em que Jesus ele se torna homem. E a Bíblia trata homem como madeira. Então Jesus ele veio, observe bem, ele se tornou o jugo, e é ele que une a igreja com aquele que está chegando agora. A palavra que nos une um ao outro. É a palavra que nos torna prisioneiro de Cristo por amor ao próximo. Paulo escreve isso em Éfeso. Ele escreve isso em Éfeso. Então, o que nos une hoje? O que nos une é a palavra. O que nos une é a palavra. Então, o nosso jugo é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o madeiro cortado, o qual foi preparado, o jugo aqui, a canga, na minha linguagem de hoje aqui. E há um detalhe interessante, que não é qualquer boi, você pega lá um boi adulto e traz. Toda a fase tem que ser respeitada. Para fazer parte de um boi de canga, é escolhido desde bezerro. Então, ou seja, é o momento em que nós começamos a caminhar na presença do Senhor. A canga é colocada sobre o nosso pescoço. E qual é o objetivo? É que nós venhamos estar andando no mesmo compasso, realizando um trabalho. Eu falo porque eu já trabalhei com isso. Então, assim, escolhe o bezerro, põe sobre o pescoço dele o jugo, né? E ele vai se adaptar. Ele vai se adaptando ao jugo. Então, de acordo ele vai crescendo, o jugo vai aumentando. Não é diferente também nos dias de hoje, principalmente para essa aula, para essa mensagem que vai ser trazida agora. Então, nós estamos falando sobre o projeto de salvação. Aqueles que estão precisando de ouvir esta mensagem. Então, nós aqui estamos, né? Nós estamos somos prisioneiros de Cristo por amor dos gentios, daqueles que ainda hão de ser salvos. E o fardo aqui fala exatamente da realização da obra do Espírito Santo.
da obra que o Espírito está realizando no nosso meio. Nós não podemos parar. Não podemos parar. Esta obra, ela não é pesada a ninguém. Ela não é pesada a ninguém. Então aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o que nos une hoje é o evangelho verdadeiro, é o evangelho eterno. Então é como se fosse aqui Jesus, salvação, né? Ato e processo. Ato e processo. A palavra, ela mostra exatamente isso. Ela mostra exatamente isso. Então a palavra, ela nos une. Ali, no momento que a gente nos prendemos à igreja, nós nos envolvemos com ela, nós entendemos a obra como corpo, como forma de vida. Nós começamos a andar com essa igreja. Daqui a pouco nós começamos a se vestir como essa igreja. Daqui a pouco nós começamos a falar como essa igreja. Temos prova disso na palavra. Temos prova que Pedro, mesmo longe, ele continuava falando a mesma coisa. O boi de canga também é da mesma forma. Na hora que terminou aquela atividade, ali, que você solta ele, eles continuam juntos, mesmo sem estar amarrados ali pela corda que fecha, que prende o pescoço ali no jugo, eles continuam juntos. E não pode. Eles têm que ser ambos, ter a mesma mansidão, ter a mesma humildade, para que haja uma só força, para que haja um trabalho realizado de uma forma perfeita. Então, quando o Senhor fala que o meu fardo, o meu jugo é suave, Ele está dizendo que a palavra que Ele deixou traz suavidade para o homem, traz vida e vida eterna. A palavra de Deus não traz morte. Às vezes nós, como pregadores, estamos aqui preocupados com o que nós iremos pregar para não ofender A, para não ofender B, para não dar processo, para não dar aquilo outro. Olha, a Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando é que eu não posso pregar em cima do púlpito? Quando eu não tiver revelação do Espírito. Mas se tiver, pregue, porque Deus, ele vai operar no meio do seu povo. Ele vai operar no meio da igreja. Então, tomai o meu jugo, que é suave, suave. E o meu fardo é leve. A realização da obra que o Senhor nos convidou a realizar, ela é leve. É leve. Não tem esse negócio, a obra do Espírito não cansa ninguém. Paulo, ele diz que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a prova do que eu falei. Nós hoje somos unidos pelo madeiro. Então é como se nós hoje fôssemos os judeus que precisamos, porque fomos avisados, estamos sendo avisados. Nós precisamos sair em busca dos gentios, levar a mensagem para eles, para que eles também possam se adentrar ao projeto. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários.